fica preocupante para você, Manga, a nossa baliza com o nosso goleiro? Algum dos dois está passando confiança para você? Como é que você vê esse momento dos nossos arqueiros aí, mano? Josino, bom, vamos lá, né? Já vamos começar com pedrada aí. De fato, o Carlos Miguel ele tem alternado para mim. Com relação a mim, eu vou falar de mim aqui, saber a opinião sua e a opinião da rapaziada. Mas para mim ele tem alternado muito, me passar confiança em alguns momentos e em outro ele quebra totalmente essa confiança. Então eu tô realmente ainda na dúvida, não tô totalmente seguro no sentido de, pô, encontramos o goleiro, é esse o goleiro. Acho que pode ser, acho que pode ser, pelo pouco tempo de jogo, de profissional, que tem jogos no profissional, pouca experiência, mas me parece também que o Carlos Miguel é como se ele viesse da base sem os fundamentos de goleiro. Isso eu, como torcedor observador, não sou goleiro, não fui goleiro, mas parece que faltam alguns fundamentos de goleiro para o Carlos Miguel. Tomara que o tempo possa corrigir isso no o tempo mais curto possível, né? E o Lomba, aquele tipo de bola ali é o tipo de bola que a gente criticou o Everton durante muito tempo, que o Everton começou a falhar naquele tipo de bola, o tipo de gol que o Lomba tomou, era o tipo de crítica que a gente fazia com o Everton. Gramado molhado e tudo mais, mas a gente espera que um goleiro do Palmeiras pegue esse tipo de bola. É, Cara, interrogação aí nesse gol, cara. Não tô totalmente seguro, não. Espero que melhore. Boa, boa, Manga. Aproveitando já sobre esse ponto, Manga, deixa eu fazer uma pergunta para você, quero saber a sua visão. eh, Em questão ali, vamos lá, do Carlos Miguel, eu acho que falta experiência até de jogo como profissional, igual a gente falou. A experiência dele mesmo foi alguns poucos jogos pelo Corinthians, né, Manga? Porque teve aquela questão toda no Corinthians que o Cássio saiu, aí ele subiu, aí ele fez uns bons jogos, mas não foram muitos, e depois foi vendido e mal teve espaço lá, né? Ele teve uma contusão, se eu não me engano, também. E depois teve um goleiro lá também que era o goleiro dos caras lá mesmo, lá, né? Um goleiro bom lá da Europa, e acabou não ali tendo minutagem ali, bastante minutagem, né? Mas ele teve um destaque ali aqui quando estava no Corinthians, né? Até pela questão assim do tamanho do goleiro, tudo isso aquilo, de fazer grandes defesas também. Mas aí eu queria saber de você, Manga. Eu acho que falta experiência para ele de. Acho que dois pontos aí. Experiência em quantidade de jogos em profissional, entendeu, Manga? Eu acho que falta essa rodagem ainda de experiência, né? E também, mano, eu gostaria de saber aí de você, por exemplo, se muda ou não, tá? Porque assim, uma coisa é a confiança que você tem que estar num gol quando você vai pro gol em um time onde naquele momento o Corinthians não briga por título nenhum, manga, sabe? Era brigar assim, não, vamos mais um jogo e mais um jogo. E outra coisa quando você entra num time que você é focado assim, tipo, que o time está disputando o título. Você acha que isso faz a diferença para um profissional também, Manga? Quando ele entra num time que a pressão não é tão grande para conquistas, entendeu? É mais uma questão mesmo de se manter e quando você chega num local que, caramba, aqui, tipo, o foco é título, tem que é isso, aquilo, você acha que muda a pressão para cima de um profissional que chega, principalmente goleiro ali, porque lá ele fez boas defesas, se destacou por lá, né? Mas assim, lá é aquela questão, era cada jogo, era o momento, era a situação, não tinha aquela pressão de ser campeão naquele momento, principalmente no Corinthians, não tinha isso. E no Palmeiras você chega, acredito que quando chega a questão de empresário, tudo fala, ó, é isso aqui, é o time que está lutando pelos títulos, então tem que focar, tem isso, aquilo. Você acha que muda, Manga, essa questão, e a galera do chat também fala aí se vocês acham que muda ou não. Você acha, Manga, que muda a percepção para o goleiro, essa pressão pesa mais ou não? Não teria nada a ver? Até por ele não ser um cara experiente, é um cara novo também, entendeu? Como que você vê isso aí, mano? Muda, muda sim.
Ele é um cara novo, mas ele tem personalidade pra caramba. A gente pôde perceber isso nas próprias palavras do Carlos Miguel. Ele não se escondeu de responder a pergunta quando ele veio do Corinthians, que teve a brincadeira lá com a musiquinha do Mundial e tudo. Não se escondeu disso, não deixou de vir pro Palmeiras ou qualquer outra coisa nesse sentido, encarou, inclusive foi lá pra Arena Corinthians jogar pelo Palmeiras, aqueceu lá, aguentou tudo que teve que aguentar e faz parte do futebol. Me parece que ele é um cara de muita personalidade. Mas, por outro lado, também me parece que ele chegou num lugar onde tinha um goleiro que estava o quê? O Everton, são 9 anos de casa, 9 ou 8 anos de casa, né? O Everton aí no Palmeiras. Tinha praticamente quase uma década no Palmeiras e sendo titular do Palmeiras. Então ele chega num lugar onde tem um cara que é líder do grupo, onde tem um cara que domina a situação e é um time multicampeão onde tem uma pressão absurda, onde a gente pressiona para que o Palmeiras continue conquistando. Então ele chegou sem experiência, pouco tempo de profissional, para vocês terem ideia. Em 2024 ele jogou 14 jogos pelo Corinthians, 2023 9 jogos e 2022 2 jogos. E aí ele foi para o Nottingham Forest e jogou apenas 3 jogos. Ou seja, ele chegou no Palmeiras com praticamente 30 e pouquinhos jogos aí no profissional. No profissional. Claro que antes disso ele teve passado pelo Boa Esporte, pelo Santa Cruz, mas é um outro tipo de competição, um outro tipo de exigência. Então o cara chega num lugar onde talvez ele não tenha essa liderança ainda, ele não tem essa confiança ainda, e eu acho que ele tem também essa deficiência em alguns fundamentos. Isso tudo pesa, isso tudo pesa. Ainda mais num lugar onde tem essa cobrança por títulos. Mas a expectativa é que ele consiga lidar com isso. Me parece ser um cara muito bem resolvido nesse sentido, mentalmente falando.